Prontinho, já iniciando a gravação então da nossa live aí de revisão para P2, né? Dei as boas-vindas aí para as primeiras que tinham chegado, aí chegaram mais aí a Luciane, a Karine, aí chegou a Jaqueline, a Tamires. Bem-vindas, né? Que por enquanto é uma turma, é uma live só de mulheres, né? Só de meninas. Vamos ver se algum menino chega por aí, não é verdade? Então, começando, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Eu fiz um slide bem simples, né? Aqui a intenção da revisão é ser bastante objetiva, né? Falar aí dos pontos principais, tá certo? Eu não vou, aqui não é a intenção, de repente, estar falando de alguma questão que vai cair na prova, né? E como que vai ser isso, como é que vai ser a prova. A prova vocês já conhecem, né? Sempre tem ali um cenário aí para... Opa, saiu aqui um cenário para ser analisado, né? Assim, muitas vezes as respostas estão na própria construção da questão, então é muito importante ler com cuidado, com atenção, né? Então é por aí. Tá? Então vai ser assim uma live bem objetiva e como eu disse, se vocês tiverem alguma dúvida ao final de cada unidade, eu paro a minha, como é que fala? O meu compartilhamento e vejo aqui vocês, tá? Porque no momento que eu coloco o slide aqui, eu não vejo mais, vocês não vejam essa tela aqui com várias pessoas, tá certo? Eu só vejo o meu slide mesmo. Então vamos lá. Aqui, muito bem. Acredito que vocês estejam vendo, né, a minha tela compartilhada. Vou colocar aqui para no modo apresentação. Deixa eu diminuir isso aqui. Cadê o modo apresentação? Aqui do começo. Vamos lá. Então, gente, como falei para vocês, agora é a P2, né? E a P2, o conteúdo dela são as unidades a nona até a 16ª aí, tá certo? Também comentei com vocês que são slides bem simples, bem objetivos, para a gente pontuar aí os assuntos principais de cada unidade, tá certo? Na unidade 9, gestão ambiental na empresa, a gente vê alguns pontos aí que eu trouxe para vocês, né? Eu vou passar no geral e aí depois eu vou comentando ponto a ponto para todas aí. Conceito de gestão ambiental empresarial, isso aí é importante vocês estarem informadas, né, informados. Pressões regulatórias e de mercado, vantagens competitivas, responsabilidade socioambiental, política ambiental, indicadores de desempenho, redução de impactos e estudo de aplicação organizacional, tá certo? Então vamos lá. Outra coisa importante também, essa live, ela não substitui o estudo, a leitura aí da própria unidade, né? O conhecimento do texto ali, isso aí é fundamental também. Aqui a gente só faz uma passagem aqui dos pontos principais, né? Assim, mas é importante esse aprofundamento a partir da leitura dos capítulos, tá certo? Então, a gestão ambiental empresarial, ela surge a partir do momento, né, que as empresas são cobradas da responsabilidade que elas precisam ter a partir da emissão de poluentes, no meio ambiente. Então, elas devem ter ali uma responsabilização, como eu já falei para vocês, porque assim é uma forma de compensar, né, toda a poluição, todos os danos já causados por elas, né, pelas empresas, desde aí da Revolução Industrial e assim vai, tá certo? Então, uma forma de fiscalizar, enfim, que a gente vai comentar mais para frente a partir aí como é que fala, auditoria ambiental e tudo mais, a gente vai ver mais para frente, tá certo? Então, surgiu aí, como eu já
iniciei falando para vocês, pressões regulatórias e de mercado. Então, uma série de regulamentações, uma série de leis que surgiram justamente para colocar regras ali no que as empresas estão fazendo, né? Seja aí na questão da poluição do solo, da poluição da água, da poluição do ar, tá certo? A questão mesmo de mortalidade de animais, impacto aí, né, nas florestas, na fauna e na flora, impactos inclusive em comunidades ali no entorno. Tá certo? Então, muitas leis surgiram para justamente regulamentar essas emissões, essa poluição e tudo mais, tá certo? E assim, esses regulamentos, eles variam de país para país, tá bem? Então, é bem nesse sentido, né? E aí o mercado acabou indo, né, ao encontro dessas pressões regulatórias. O mercado passou, né, as outras organizações passaram a cobrar dos seus fornecedores o cumprimento dessa regulamentação, tá certo? Gente, eu vou parar aqui, eu vou fazer um parênteses muito rápido, tá certo? Nada a ver assim com nada, porque eu acabei não me apresentando no início, né? Não dá vontade de voltar lá no início, gravar de novo, né? É o seguinte, eu sou a professora Leila Rosso, eu sou a responsável pela disciplina de gestão ambiental, tá certo? Eu faço a gestão ali dos mediadores online, que são os professores, as professoras que estão com vocês nas turmas, são eles e elas ali que corrigem os fóruns, né? Que tiram as dúvidas e tudo mais, tá bom? Me desculpe aí o corte, nada a ver, mas é que eu acabei de me lembrar que eu não me apresentei para vocês, tá certo? Bom, voltando aqui. Então, aí nas pressões regulatórias e de mercado, nós temos essa necessidade. Então, o mercado, as próprias empresas começaram a se cobrar mutuamente, porque se não estiverem com em dia com a regulamentação e com o cumprimento das leis ambientais, elas não fazem negócios, tá? Então, acaba sendo uma vantagem competitiva, tá certo? Então, assim, cumprir as normas ambientais acaba sendo algo positivo para a organização, né? Porque, assim, dependendo do que é para ser feito, vamos supor, vamos diminuir diminuir o lixo dentro da empresa, né? Emissão de lixo. Então, assim, não vamos mais adotar copos descartáveis, vamos agora ter canecas e tudo mais. Tudo isso, assim, parece interessante ter até, assim, uma propaganda das organizações, mas, por outro lado, assim, tem que ser feita uma análise muito cautelosa para ver se essas mudanças valem a pena, né? Porque senão muitas vezes as trocas, né, achando que é um marketing verde, né, acaba sendo mais nocivo ao meio ambiente do que o que se estava fazendo, certo? Então, diante disso tudo, é cobrado uma responsabilidade socioambiental. Por que sócio, né? Porque não é só do meio ambiente, mas a sociedade também. Então, se a empresa ali, ela, ah, assim, não trata o seu esgoto, né, e joga ali no rio, no mar e tudo mais, sem esse devido tratamento, é toda uma vizinhança, que seja ali uma vila de pescadores, ou que seja o turismo, né? Que sejam ali pessoas que utilizam daquele entorno ali, que de repente vai ficar poluído, enfim, de repente não vai ficar com certeza. Então, é uma responsabilidade que a empresa tem, né, diante desse cenário, tá certo? E aí tem as políticas ambientais, né, como inclusive saindo ali algumas normas regulamentadoras
que vamos falar mais para frente, né? E junto com essa política ambiental e com essas normas, né, surgem também indicadores de desempenho para ver se a empresa está indo bem ou não, tá? Para qual objetivo, né? Redução de impactos ambientais. Tá certo? E mesmo assim, muitas vezes né, acontece de grandes tragédias ambientais e sociais acontecerem como por exemplo Brumadinho, né, que foi causada aí pela Vale e estava ali, tinha sido feita ali uma fiscalização por uma empresa de auditoria alemã, né, que já tinha feito, eu sei o nome na cabeça, mas eu não sei como é que fala a pronúncia ali do nome da empresa, mas assim, foi feita toda a fiscalização e ainda assim a barragem cedeu. Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso, que ainda que haja fiscalização, tem a questão ali de dar problemas, né? E aí, tudo isso é feito a partir de um estudo de aplicação organizacional. Então, cada empresa precisa de normativas diferentes, né, para que ela esteja de acordo ali com o que é necessário, de acordo com quais são como é que eu posso dizer? De acordo com o seu ramo produtivo, tá? E aí, na unidade 10 nós vamos ver análise macro e micro em esferas pública e privada, né? Então, os pontos aqui principais são os instrumentos de gestão ambiental, políticas públicas ambientais, planejamento territorial, governança ambiental, a ISO 14001 em gestão privada, princípio do poluidor pagador, competitividade sustentável e desafios contemporâneos. Então, o que que nós temos aqui, né? Na unidade 10 novamente eu falo, né? Não é a partir só desse, dessa live aqui que vocês vão simplesmente, ok, e tá tudo bem, né? Antes de continuar, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, algum comentário. Não, tá tudo certo. Ótimo, vou voltar aqui para a apresentação, então, para o compartilhamento aqui. Prontinho. Então, nós vemos aqui, né, instrumentos de gestão ambiental. Então, existem várias formas de se avaliar uma organização, seja ela pública ou privada, a respeito se há o cumprimento das normas ali ambientais, certo? Então, assim, são instrumentos ali que sejam de medições, formulários, enfim. Tudo isso. Então, assim, além das normas que são de mercado, o mercado que se diz ali empresarial, corporativo, privado, né, também existem as políticas públicas ambientais. Normalmente, essas políticas públicas são federais, né, são nacionais ali, porque não tem como flexibilizar uma norma que seja geral para proteção ali do meio ambiente e tudo mais, mas, né, algumas vezes pode ter algo muito específico que ali surge ali alguma lei que seja municipal, estadual, mas que seja que acrescente algo mais exigente que não pode flexibilizar algo que seja federal, né, nacional, tá certo? E assim, na questão do planejamento territorial, né, há muito da discussão ali de tem audiências públicas, né, para falar ali do planejamento urbano e tudo mais, e ver assim que terras ali, que territórios ali podem ser utilizados para a implantação de alguma empresa e tudo mais, alguma empresa grande, né? E quais são os impactos que isso podem gerar, tá?
E aí a governança ambiental, o que que é isso, né? Assim, a governança, ela diz respeito à ética, à fiscalização, ah, assim, o fato da organização pública ou privada conseguir manter o que é necessário para ser ambientalmente e socialmente responsável, tá? Então, a governança, ela trata disso, né, dessa ética e responsabilidade por manter essas regras, tá bem? A ISO 14001 é a norma que assim que rege ali o meio ambiente, as empresas elas buscam por essa certificação, tá? Então, principalmente a gestão privada, né, como tá dizendo ali, então tem uma certificação em muitas organizações, né? O mercado em si, ele cobra muitas vezes a certificação de uma determinada empresa para fazer negócio com ela, né? Então, assim, se uma empresa não é certificada, não tem essa certificação do meio ambiente, né? Não tem esse selo aí, né, de que cumpre as normas ambientais, elas nem fazem negócios, nem querem saber, certo? Então, é bastante importante aí no mundo aí corporativo, tá bem? Então, tem esse princípio do poluidor pagador, né, que são, né, as multas, assim, eu esqueci a palavra, mas assim, ah, as punições, não era essa palavra que eu queria, mas digamos assim, né, são as punições que a empresa ou o poder público ali e tudo mais acabam pagando, né, devido ali aos impactos ambientais negativos gerados ali, tá certo? E essa questão da competitividade sustentável, o que diz respeito a isso, você poder ter um- uma produção que consiga repor aquilo que você tire, que a empresa está tirando da natureza. Tá certo? Então, assim, reposição, né, de a questão de florestas, ou o tratamento de águas e efluentes, a questão do ar ali, como que você consegue sustentar, né, o seu plano produtivo ali sem poluir, né, o que você precisa ali, seja ar, água, terra, enfim, tá bem? E desafios contemporâneos são, a questão é assim, que cada vez mais a produção ela aumenta. Um desafio que talvez, um desafio que não é comentado ali na unidade 10, mas que eu trago para vocês, é a questão das terras raras, tá? Que tem os minérios raros, os minérios que são muito procurados por empresas de tecnologia, por empresas que fazem carros elétricos, né? Inclusive, a Vale está lançando aí uma campanha, mais ou menos assim, se é importante para você, né? Então é importante para a gente também. O que quer dizer isso? O que que ela quer dizer com isso? E que isso se torna um desafio muito grande, na atualidade. Ela quer dizer o seguinte: se é importante para a gente ter automóvel elétrico, celular, computador, painéis de energia solar né, e tudo isso, então significa que a extração de minérios raros é importante. Certo? E essa é uma das maiores batalhas aí, inclusive por órgãos ambientais, grupos ambientais, porque é por causa da extração justamente, né? E são ali e é muito visado, né? Essas terras raras, um exemplo de local que está é na Amazônia. Tá certo? Então, assim, é um desafio muito grande, muito cauteloso. Essa propaganda eu vi na TV aberta, da própria Vale também, de novo, que é a respeito do níquel. Né? Então, se o níquel é importante para fazer isso, 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 então ela é importante para você, certo? Então, como é que a gente vai conseguir? Só que é o seguinte, né? Um desafio que temos aí é a questão
é, ah, nossa, gente, me fugiu a palavra. Da reciclagem, né? Que assim, da mesma forma que esses produtos como computadores, carros e celulares, tudo utilizam desses metais preciosos, então o seu descarte, né, pode ser reciclado e retirado novamente desses equipamentos que já estão obsoletos, que já não servem mais, então já existe isso. Eu até vi há pouco tempo uma entrevista com um professor da Unesp falando sobre isso. Então, assim, acaba sendo mais fácil, né, você extrair do que reciclar. Ainda mais, por exemplo, com uma Vale, né? O interesse dela, já que ela é uma empresa de mineração, o interesse dela é fazer mineração e não reciclagem, né? Inclusive, podem olhar aí no site dela que vocês vão ver assim na parte de reciclagem, são reciclagens às vezes só de rejeitos, ou seja, ela doa os rejeitos para outra empresa reciclar e ela não quer mais. Agora, ela reciclar algumas coisas não está ainda nos planos, certo? Então, esse é um grande desafio. Estou citando a Vale, mas tem vários outros aí, né? Que esse está mais descarado, assim, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu verificar aqui se tem alguma uma coisa, tá tudo certo. Voltando então, agora a unidade 11 é auditoria ambiental, né? Então, nós temos conceitos, tipos, conformidade legal, avaliação de riscos, planejamento da auditoria, coleta de evidências, relatórios e ações corretivas e preventivas, tá? A auditoria ambiental, ela está aí para justamente verificar se a empresa está em conformidade, com as leis e limites ambientais, né? Então, o objetivo dela é esse. Normalmente, uma organização. Aqui eu estou falando de organizações grandes, tá, pessoal? Porque daí tem uma margem de, de exemplo maior, tá certo? Mas a auditoria ambiental ela pode acontecer em qualquer porte de empresa, principalmente se essas empresas, se forem pequenas, médias, elas querem a certificação, tá certo? Então, elas precisam também, as regras são as mesmas, tá bem? Então, vamos lá, né? Então, a auditoria ambiental, a auditoria em si, né? Ela pode ser tanto interna, tá? A própria empresa ter uma equipe, um setor ali de auditoria e que algumas sub-equipes são ambientais. Eu vou trazer o exemplo aqui de uma empresa que eu trabalhei há algum tempo, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e ali tinha uma equipe de auditoria que ela era ligada à presidência, certo? Tinha a presidência da empresa, ela ali, né, fazia a caixinha, puxava ali, era a auditoria, né, o setor de auditoria. E ali dentro desse setor de auditoria, tinham pessoas, profissionais ali, auditores especializados em cada setor ali da empresa que precisa passar por auditoria. Por exemplo, tinha o auditor ali da parte contábil e financeira, o auditor da parte jurídica e tinha um auditor ambiental. Tá? E esse auditor ambiental, ele prepara a empresa, inclusive, para a auditoria externa. Tá? Então, ele vê ali se está tudo nos conformes, se as normas estão sendo cumpridas, se tem todo, né, os formulários preenchidos, todos os equipamentos necessários, filtros, enfim, tudo o que é necessário para a organização manter as suas certificações, tá certo? Então, ele está lá para deixar a casa arrumada para quando vier a auditoria externa, né, que é a mais ali séria, não é que é mais séria, não é isso, é a auditoria que vai, a externa que vai dizer se a sua certificação como a ISO 14000 vai ser mantida. Então, já falamos aqui dos tipos de auditoria.
E então ela faz, acabei falando ali praticamente de todos esses itens, né, que tem a conformidade legal para ver se está tudo certo e avaliação de riscos, de algum setor e tudo mais, a área que talvez não esteja cumprindo com alguma coisa, ou então esteja muito no limite, então essa avaliação é feita, tá? A auditoria, ela é planejada, né? Então, assim, se for a externa, ela tá ali, ela de tempos em tempos, ela já é programada porque precisa ver ali, né, qual que é a validade da certificação que a empresa recebeu. Então, algumas certificações, né, vão anualmente, outras certificações a cada 5 anos, são a cada 5 anos. Então, é importante que a organização tenha isso tudo muito bem organizado para quando estiver próximo ali, ela, né, consiga arrumar a casa. Só que assim, ainda mais na questão ambiental, né, de gestão ambiental, não é do dia para a noite que ela arruma a casa, né, que ela vai fazer uma faxina ali geral e tá tudo certo, né? Aí, assim, a partir daí, né, quando uma auditoria, tanto a interna como a externa, vem, há uma coleta de evidências, né, uma coleta ali de emissão de poluentes, ali da água, ali do efluente, enfim, do que está sendo descartado, enfim, rejeitos, né, então, assim, tudo isso é coletado para fazer exames ali para ver se como que tá aí, como é que estão os limites, tá? São então expedidos relatórios, tá? Inclusive de melhorias ali que precisam ser tomadas e no final ali ações indicando ações corretivas e preventivas. Partindo aí para a unidade 12. Tá tudo certo. Eu vou olhando aqui para ver se tem alguma dúvida, algum comentário, né? A unidade 12 fala do sistema, do SGA, né? O Sistema de Gestão Ambiental. Então, assim, trata-se ali de uma obrigação, né, digamos assim, né, esse sistema ele está ali para dar suporte para a empresa, né, a fazer a gestão do meio ambiente. Parece meio óbvio do que eu estou falando, né, mas é bem por aí, né, assim, a estrutura dele está ali relacionado tanto ao ciclo do PDCA, política ambiental, né, tudo isso que compõem esse sistema. Então, ele começa ali desde um planejamento, né, do que precisa ser observado, o que precisa ser organizado ali na empresa. Depois do planejamento, colocado isso em prática. Tá? Então, assim, tudo que for planejado, todos os relatórios que são emitidos e tudo mais, é colocado em prática, isso precisa ser colocado em prática, e depois que são colocados em prática, todo esse planejamento, né, que dizem respeito à gestão ambiental da empresa, o que acontece? É checar, verificar, né, se está tudo indo nos conformes. Então, assim, de tempos em tempos, tem que verificar se está tudo correto, se está tudo indo, é, assim, se está tudo dentro dos conformes, se a, a gestão ambiental está de acordo com o que é esperado pelas normas e certificações, tá? E aí, depois de checar tudo isso, é feita uma avaliação, né? Se está tudo ok, e aí parte de novo para a questão do planejamento e tudo mais. Então, assim, tudo isso, né? Eu acabei de falar do ciclo do PDCA. E como é um ciclo, ele vai girando eternamente, né? Ele vai desde
começa de novo do planejamento, do fazer, né, do verificar, do checar e da avaliação do que está sendo feito ali. Então, isso influencia muito ali na própria estrutura ali, do próprio, no colocar em prática o sistema de gestão ambiental, tá? Então, dentro disso, acabei falando da política ambiental, né? Isso aí varia de empresa para empresa, de acordo ali com o que ela faz, qual é o setor produtivo dela, quais os produtos que ela fabrica, ou quais são os serviços que ela oferece, tá certo? Então, vai depender ali. Tá certo? E os objetivos e metas são justamente você estar dentro, você manter as suas certificações, porque senão, que nem a gente viu lá no início, né? Isso aí acaba sendo uma competitividade, uma vantagem, na verdade, uma vantagem competitiva, tá? Então, o objetivo ali e a meta é se manter competitivo ali dentro da gestão ambiental. Tá certo? Eu acabei falando, né, do monitoramento ambiental, acabei falando ali, né, até dos benefícios organizacionais, que é manter aí essa vantagem competitiva, né, e falando ali da melhoria contínua, é que não pode parar, né, porque assim, as normas, elas acabam sendo reformuladas, atualizadas, e a empresa acaba tendo que caminhar junto com isso também, certo? Então, como é que se implanta o sistema de gestão ambiental, né? As etapas ali de implantação, né? Nós temos ali a seguir, tá bem? Que eu vou falando para vocês. Primeiramente, ao diagnóstico ambiental. Como que a organização está, né? Como que está a parte ambiental da empresa, se ela está cumprindo, se não está, né? O que está acontecendo ali, tá? E a partir depois do diagnóstico feito, nós temos ali um mapeamento de processos, né? Então, assim, é, é feito ali todo assim, o desenho, o script ali, do que precisa, né? De quais processos precisam e de como esses processos precisam ser organizados e cumpridos e implantados para que a organização tenha ali o seu sistema de gestão ambiental, tá bem? E para isso precisa do engajamento das equipes, né? Não se implanta nenhum sistema, nenhum programa, se não tiver o engajamento da equipe. Sempre começa ali, essa implantação desse tipo de sistema sempre inicia, né? A gente fala ali que é o top-down, né? Começa lá da autoridade máxima ali dentro da organização, a partir dali, né? Ela comprando essa ideia que ela vê que é necessária, acaba descendo, e aí todo, todo o corpo ali de empregados acabam tendo ali, né, tendo que entender como é que esse sistema de gestão ambiental, né, para ter esse engajamento, ok? Então, uma coisa muito importante desse sistema de gestão ambiental, do sistema de gestão, é a gestão dos resíduos, né? Seja ele, né, quais forem, né, qualquer tipo de resíduo é importante ali essa gestão. E aí, alguns controles operacionais também, né? É importante checar tudo aquilo, como que é feito, né, com esses produtos, como que se dão as operações, né, o sistema ali de produtividade, produtivo, enfim, né? Então, fazer esse controle, ter sob controle tudo isso, tá? Aí vem a avaliação dos resultados, como a gente tinha falado lá no PDCA, né? A avaliação, e é feito ali também casos ali são discutidos ali para poder organizar melhor todo o sistema, tá certo? E aí chegamos à unidade 14, Sistema de Gestão Integrada. E aí, a integração da qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho ali, né? Então,
Assim, são todos essas áreas aí que acabam, né, se organizando ali, né, trabalhando juntas, tá? Bom, e isso, o que que é essa sinergia organizacional? Essas áreas, elas têm que trabalhar conjuntamente, né, falando a mesma língua, né, trabalhando por um mesmo propósito, tá? E aí acabam desenhando processos são desenhados e que integram aí justamente essas áreas, tá? Não, são processos ali que fazem um sistema, né? Desenham esse sistema de gestão integrada, tá? E aí é para cumprir as normas ISO, né? Como a gestão da qualidade, ISO 9000 ISO 9000, do meio ambiente, ISO 14001. Então, assim, são as normas ali que são necessárias para manter ali a certificação ISO. Então acaba, que nem eu falei para vocês do sistema da questão da auditoria, essas auditorias acabam sendo integradas. Porque eu comentei com vocês, né, que assim, os auditores eles são divididos ali em grupos, porque cada um é especializado numa área diferente. E aí, esses auditores que são do meio ambiente, da qualidade, segurança e tudo mais, eles precisam estar trabalhando de forma integrada também, tá? E isso acaba reduzindo custos da empresa, porque ela acaba vendo o todo, né? Não vendo assim, não tendo que fazer repetitivamente auditorias ou processos, né? Mas desenha isso de forma integrada, acaba tendo um para todas essas áreas, tá? E o que culmina aí numa eficiência operacional, já que há essa conversa, essa sinergia entre áreas, então o sistema operacional acaba ficando, tendo é, benefícios, né, e ganhando eficiência, tá? E isso acaba, né, a gente falou da governança ambiental, isso acaba gerando a governança corporativa, que é muito, ela é ampla, né? Ela é total ali, ela é vista de uma forma holística. Inclusive, assim, se a gente fala da governança ambiental, que é ali o que se diz respeito à ética, ao cumprimento ali das normas e tudo mais ambientais, a governança corporativa, ela vê tudo isso, só que de maneira ali geral para toda a empresa. Tá certo? E aí chegamos à unidade 15, né? Já partindo para o final ali. Selos e rotulagens ambientais. Então, a gente já falou em algumas unidades anteriores, né, a respeito dessas certificações ambientais. Tá certo? São certificações ali, varia muitas vezes de setor produtivo, varia ali, muitas vezes de países, né? Então, assim, depende muito, né, do que a empresa está fazendo ali, ou outras certificações são mais gerais, tá certo? É para todas as organizações que quiserem, porque tem ali elementos, tem ali avaliações que são comuns a qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de produto que é fabricado, serviço que é prestado, enfim, tá? E principalmente a gente ver o seguinte, esse consumo consciente, as pessoas estão ficando mais conscientes no sentido de, no momento de consumir produtos. Vou dar o exemplo para vocês, que é a questão eh, ah, da, da não utilização de testes em animais para fazer produtos que sejam dermatológicos ou qualquer outro produto ali, maquiagem, e outros mais que utiliza, né, o teste em animais, tá certo? Então,
muitas organizações, se não é proibido esse teste de animais, então é dado às organizações a opção de continuar fazendo testes em animais ou não, certo? Então, muitas pessoas elas verificam na rotulagem, ela precisa ter no produto se é feito esse teste ou não, né? Se são usados animais ali para testagem ou não. Então, assim, eu estou dando o exemplo disso, porque daí vai emendar em outras coisas que você está falando aí do marketing verde, credibilidade institucional e tudo mais. E aí eu cito para vocês um exemplo, já faz alguns anos isso, quando a Anvisa deixou justamente isso a critério da organização fazer o teste em animais ou não. E aí o gestor de marketing da Natura, como eles fizeram todo um vídeo a respeito e tudo mais, ah, fez assim, falando, né, que a Natura foi a primeira empresa de cosméticos ali que cortou a questão do teste em animais. E aí, vejam vocês, eu falei a área do gestor que estava falando justamente para emendar o item a seguir, que é marketing verde. Isso é um tipo de marketing verde, você utilizar alguma responsabilidade socioambiental para você promover a sua marca. Ok, isso é bacana, não fazer mais testes em animais. É legal, sim, mas assim, fazer isso como uma promoção, né, daquilo que é feito tem que ser visto ali, medido, assim, em que medida, certo? Quais são as consequências, ou então ali do que é feito. Mesmo porque, gente, assim, parece um negócio, é claro que é um negócio bem bacana, no entanto, quanto que uma empresa deixa de gastar por não precisar mais ter laboratórios com cobaias, certo? É uma economia gigante. Eu não tenho números aqui, mas vejam só, ah, não precisa mais. Então, assim, não é só, olha como eu sou boazinha, não faço mais testes em animais. Mas se tem o outro lado, ninguém conta que acaba sendo muito mais econômico não fazer testes em animais. Ninguém vai falar isso. Imagina que somos capitalistas, né? Mas o lucro vai aumentar, certo? Então, assim, são outros tipos de testagem, mas que, assim, sem dúvidas, são mais baratos do que você manter todo um laboratório com cobaias, com animais. Até esses animais morrerem, você tem que alimentar, você tem que manter ali e tudo mais, pessoas até cuidando desses animais, né? Então, você tem ali pessoas que já não vão estar mais, não precisa mais gastar com comida. Então, é por aí, gente. Esse é um exemplo de marketing verde, tá certo? Só como somos legais, né? Então, só que aí tem que tomar bastante cuidado, né? Se a empresa ela não cuida disso, acaba sendo impactando a credibilidade institucional. Vou dar um exemplo para vocês. Nas Olimpíadas, as últimas Olimpíadas, a Riachuelo, isso mesmo, a Riachuelo, ela fez ali uniformes para para a delegação aí brasileira e tudo mais, e ela falou que era uma porcentagem X de materiais reciclados e que os bordados eram de bordadeiras e tudo mais. E isso foi questionado e descobriu-se que aquela porcentagem gigante que eles estavam falando não era verdadeira. Né? Assim, eles estavam, vamos supor, 100% material reciclável. E não era, sabe? Então, assim, acaba impactando na credibilidade institucional, né? Às vezes por pouco tempo, porque ninguém, não sei se alguém aqui sabia dessa história, mas assim, dá um impacto inicial, mas depois acaba diluindo isso ou não, dependendo do que é feito, o que é divulgado, tá certo?
Então, gente, nós temos, assim, é importante, né? Assim, essas rotulagens, como eu falei, os tipos vão variar ali de acordo com o que a empresa faz e tudo mais, né? E cada uma tem seus critérios de certificação. A vantagem competitiva, nós falamos lá atrás, né, que assim é muito importante para as organizações, né, até para o mercado, terem esses selos e rotulações. E também tem esses desafios e limitações que sempre está checando, né, estando atualizadas de todas as normas e todas as exigências, tá bem? Bom, Ah, com relação à produção mais limpa, a gente está aí na última unidade, nós temos ali a obrigação das organizações fazerem prevenção da poluição. Então, antes que a poluição aconteça, tem que haver aí atitudes preventivas para que seja evitada, né? Então, isso aí a gente chama de ecoeficiência. Quão eficiente ecologicamente, o quão ambientalmente eficiente é essa organização, né? Que tem a responsabilidade socioambiental de preservar ali o seu entorno, tá? E aí, isso também significa ali o uso racional dos seus recursos, tá certo? Então, assim, você tem ali, até inclusive, né? Falando, emendando ali o uso racional de recursos com a economia circular ela está ali justamente ali promovendo que aquele produto que ela faz ou tem um tempo de vida maior, ou então que ele retorne ali e seu uso vá, né, circulando até que se acabe, tá? Um exemplo disso, tá? Já eu acabei falando de Riachuelo, ó, Riachuelo, Renner, C&A, Zara, são todas empresas de fast fashion, né? Então é aquela moda rápida, né? Igual fast food, né? Fast fashion. Que significa o quê? É uma moda ali que é rápida e ela não tem, né? Agora estão começando ali a pensar um pouco nisso, mas não tem ali uma durabilidade tão grande, certo? O conceito ali, né, pode estar mudando algumas coisas, né? De repente, nossa, faz anos que eu tenho uma peça lá que eu comprei na loja tal, né? Mas não é o objetivo delas. O objetivo delas é fazer com que aquela peça acabe mais rápido, né? Para você comprar mais. Tá certo? Então, assim, não é economia circular, né? Que de repente é aquela peça que dure pra caramba, não quero mais saber dessa peça, aí de repente você doa para brechó, ou então para alguém, e essa peça vai circulando durante anos ali, certo? Então, isso aí é um exemplo ali que eu usei da parte mais de moda mesmo. Tem vários outros exemplos ali que podem, né, ser dados ali da economia circular. Eu tirei só uma fotografia. E isso acaba, né, uma produção mais limpa, né, isso acaba culminando na redução de resíduos, tá? E acaba, assim, uma redução de resíduos, ele requer uma inovação sustentável, que se sustenta ali, né? Que sejam, de repente, já que a gente está falando de roupa, né? Pesquisar tecidos, fios ali, né? Que sejam mais sustentáveis, né? Que não agridem tanto o planeta, enfim, né, que seja ali socialmente, socioambientalmente responsáveis, tá?
E isso também dá surge ali benefícios econômicos, tanto para as pessoas como para as próprias organizações. A gente fica pensando assim, que se tem produtos mais duráveis, as pessoas vão comprar menos. Não é bem assim, porque se a empresa tiver, né, um setor ali, ou então um pensamento de inovação sustentável, ela vai procurar outros meios de ganhar e manter o seu lucro, tá certo? Só que de maneira mais responsável, digamos assim, tá certo? Inclusive, vamos supor, né, que uma dessas lojas aí que eu falei para vocês, coloquem ali uma área ali para as pessoas. Ou doarem roupas, ou então colocarem ali roupas que não dá nem para fazer doação e tudo mais, e tentarem fazer a reciclagem desses tecidos e tudo mais, isso aí é uma boa. Só que, por outro lado, tem um desafio, né? Tem o desafio de que muitas vezes a reciclagem, o processo de reciclagem acaba saindo mais caro do que você pegar aquele produto do zero, sabe? Aquela matéria-prima do zero e tudo mais, fazer todo o processo produtivo. Esse ainda é um desafio que nós temos, tá certo? Então, isso tudo que eu falei para vocês são boas práticas empresariais, tá? O que nós temos, até finalizando ali, tem uma sigla, né? A ESG ou ESG, que significa, é uma sigla em inglês, que significa ali ambiental, social e governança, né? Então, essa sigla, ela veio lá das ODS, né, assim, dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? Tem mais de 20 anos essa sigla. Por que que eu estou trazendo aqui? Porque tem tudo a ver com sustentabilidade, com a gestão ambiental, a gestão social, né, e a própria governança, que foram coisas ali que a gente falou bastante a esse respeito durante toda essa revisão aqui. Tá certo, pessoal? Bom, aqui finalizo a, a revisão aqui com vocês. Vi aqui no chat não tem nada digitado. Deixa eu ver aqui. A Sara colocou um pontinho. Ela devia estar digitando alguma coisa, colocou um pontinho. Não sei se ela está aí ainda, acho que não. Saiu. Mas é isso, gente. Como eu disse para vocês, isso aqui tá sendo gravado, tá? Logo mais vai ser ali postado, o site ali vai ser, o link vai ser disponibilizado para vocês, mas essa revisão, esse vídeo, ele não substitui a leitura dos materiais, tá certo, pessoal? E assim. É interessante já começar, porque assim, você já tem um monte de prova, né? E é material pra caramba. Então é importante já dar uma lida no negócio ali, tá certo? Para vocês fazerem uma boa prova. E repetindo aqui, não foi intenção dessa revisão falar a respeito, lógico, das questões de prova, mas como disse para vocês, é a P2, não sei se vocês se lembram como é que foi o estilo da P1, mas é o mesmo estilo, são ali dados ali situações ou figuras e tudo mais para serem analisados, né? E muitas vezes as respostas das questões estão no próprio enunciado, tá certo? São enunciados que têm a ver com os assuntos aí dessas unidades que a gente acabou de ver aqui, tá certo? Mas é bem por aí. Deixa eu ver aqui a Jaqueline, né? Eu perdi o time, desculpa. Sobre as auditorias ambientais, elas são feitas apenas em empresas que afetam o meio ambiente, diretamente, extração, por exemplo, ou todas as empresas estão sujeitas a isso. Seguinte, Jaqueline, normalmente as auditorias ambientais, elas surgem com empresas que podem emitir algum tipo de poluente. Vamos supor, uma usina,
que nem eu falei para vocês da CSN, né? É uma siderúrgica, então tem ali os altos fornos, né? Que emitem gases. Né? Então, outra empresa que vai ali, ela acaba soltando ali dejetos ali em efluentes, né? Rios ou mar, enfim. Então, são todas essas empresas assim que estão sujeitas mais a esse tipo ali de emissão, tá certo? Ou estão, como você falou aqui, como é que é mesmo? Extração, tá certo? Então, muitas vezes, algumas vezes pode ter também, um exemplo, né, um pouco fora daí da caixa, né? Clínicas médicas, né, que você tem ali a questão ali do lixo, né, que é médico, eu esqueci o nome como é que fala, dos resíduos, né, que são médicos e os resíduos comuns, né, então provavelmente vai passar por auditoria externa também para ver se está tudo certo, se está sendo descartado da forma correta, é por aí, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Maravilha, legal então, Jaqueline. Bom, gente, não sei se tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa. Queria agradecer aí a presença de vocês, né? Tem aqui Pitágoras, acho que não sei se é menino ou menina, né? Porque a gente estava falando que só tinha meninas aqui na live, né? Então, assim, se for um menino, bem-vindo, se for menina, bem-vinda também, tá certo? É só uma brincadeira aí para a gente distrair um pouco. A Jaqueline está digitando aqui. Esperar. Ah, tá certo. Não, não, tudo bem. Tá certo, Jaqueline. Ótimo, então. Gente, obrigada, tá? Eu vou. Deixa eu ver que a Luciana tá digitando também. Eu ainda não parei a gravação, porque às vezes é alguma dúvida que pode ser de outros colegas ali que vão assistir a gravação depois. Vou aguardar aqui um pouquinho. Aqui eu vi uma reportagem de uns jovens que inventaram gase que pode ser diluída no meio ambiente facilmente. Que coisa bacana, Luciano. Isso aí é muito, muito legal mesmo, né? Esses estudos. E a maior parte desses estudos saem de universidades, saem das faculdades, tem muita coisa. Eu não vou saber dizer exatamente o que, mas assim, nas FATECs surgem muitas soluções, assim, sabe? Assim, ou é de FATEC ou é de ETEC, sabe? Olha, 17 anos, então provavelmente deve estar ali. Deve ter sido o TCC deles, de alguma escola técnica, né? Tomara que seja ETEC, já pensou que legal? Então, assim, que bacana, né? Tem essas soluções, assim, que dão uma aliviada aí no meio ambiente, né? Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Vou parar aqui a gravação, tá certo? Boa prova para vocês, bom final de semestre, né? E é isso aí. Quem sabe a gente se encontra o semestre que vem na disciplina de organização, sistemas e métodos, que eu sou responsável também. Inclusive, vou fazer a live de revisão com eles a seguir. Tá certo? Obrigada, gente. Obrigada, Lília, Jaqueline, Luciana. Obrigada. Tchau, tchau.